Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, me perguntaram esses dias no canal, eu achei uma pergunta muito interessante, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre essa questão. O rapaz perguntou assim: Caio, na sua opinião, qual é o sistema filosófico ou sociológico que mais se assemelha aos evangelhos? Primeiro de tudo, a gente precisa então, para responder essa pergunta, definir o que é um sistema teológico, abordagens teológicas. Há inúmeras abordagens teológicas, há inúmeras formas de interpretar a Bíblia, né? E esse fenômeno a gente chama de hermenêutica. Agora, a gente pode se valer aqui a uma interpretação, que é a que eu mais, inclusive, me identifico, que é a interpretação bíblica, teologia bíblica. Né? Então, nós vamos partir do ponto de vista, para responder essa questão, a partir do ponto de vista da teologia bíblica, ok? Então, dentro da teologia bíblica, a gente precisa entender algo básico. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Este homem é criado e Deus cria ele e coloca ele em um sistema. Esse sistema, este cosmos, esse mundo que Deus cria, é o jardim. Então, esse Deus perfeito cria um sistema existencial para este homem perfeito. Portanto, não existia miséria nesse jardim. Não existia fome, não existia desigualdade, não existia vaidade, não existia orgulho, vingança, morte, assassinato e etc. Não existia nada disso. Porque é um sistema perfeito, há um equilíbrio perfeito entre a existência, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, e a natureza. Mas esse homem, esse homem que nós chamamos de Adão, livro de Gênesis, né? Ele recebe a tarefa de ser o guardião. Bom, só existe um guardião se existe um risco iminente de invasão. Não há necessidade de você ter guardião para alguma coisa, senão há uma possibilidade de invasão. Então, se Deus dá essa função de usufruir, mas também de guardar o jardim a Adão, é porque existia um perigo iminente de invasão. E esse perigo é o mal, é a imperfeição, é o pecado, a influência maligna. E quando o homem, no jardim do Éden, ele faz a opção andar por suas próprias pernas, por ter suas próprias convicções sociológicas, filosóficas, quando ele faz a opção de querer bater de frente com Deus à mesa e fazer com que as coisas sejam segundo a sua própria vontade, neste momento o homem ele opta pela imperfeição, ele opta pelo pecado. E é neste momento que há um rompimento entre o homem e Deus. Há um rompimento entre o homem e esse sistema criado, que é o jardim. Portanto, o sistema perfeito e esse Deus perfeito se distanciam desse homem imperfeito agora, que é o homem que optou pelas suas próprias convicções de existência. A autonomia existencial. Né? E este homem sai, então, desse jardim perfeito e começa a ser o processo de sobrevivência em um mundo totalmente desconhecido. E este mundo desconhecido, ele começa a ser um nômade. E ele domina a agricultura. E quando ele domina a agricultura, ele consegue dominar o sedentarismo. Então ele é sedentário agora e começa a se construir o processo de civilização. As primeiras cidades começam a existir. Então, se outrora no jardim não existia desigualdade, morte, roubo, furto, assassinato, miséria e etc., agora neste mundo imperfeito, influenciado pelo mal, pelo pecado, agora existe tudo isso. E é nesse sistema novo que o homem tem que sobreviver. E nesse sistema surgem as primeiras cidades. O homem, então, ele começa a ser cosmopolitano. Ele é um cidadão cosmopolita. Portanto, a ideia de cidade, de cosmopolitano, no grego, como eu disse, a ideia de civilização e etc., não faz parte do processo original de Deus. As cidades, como nós vivemos hoje, são fenômenos de consequência do pecado no Jardim do Éden. A cidade não é um projeto de Deus. Né? A cidade é uma consequência do pecado. Portanto, as cidades que existem e sempre existiram e vão existir, elas são influenciadas por filosofias, por ideologias de suas épocas, por estruturas sociais, por regimentos políticos e etc. Ou seja, esse sistema que rege a convivência social das cidades pós-queda do homem sempre vai ser um sistema influenciado pelo mal. Todos os sistemas que existiram até hoje, pré-feudalismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e etc., comunismo, nazismo e tantos outros que existiram, sempre foram ruins e sempre serão ruins.
E os que vão, se surgir novas ideologias existenciais, estruturais, sociológicas, sempre serão ruins. Irão beneficiar uma pequena parcela, uma grande parcela serão prejudicados. Porque faz parte. O sistema é influenciado pelo pecado, pelo mal, pela imperfeição. Então sempre vai existir assassinato, sempre vai existir um jogo de poder, sempre vai existir interesses econômicos escusos, sempre vai ser o jogo da vaidade, sempre vai ser o jogo da meritocracia, da desigualdade social. O Brasil, por exemplo, é o país extremamente desigual. Metade da população brasileira está em situação famélica, não sabe se vai conseguir comer amanhã, o café da manhã, ou jantar ou almoçar. Metade da população no Brasil não tem saneamento básico, que favorece doenças que eram, inclusive, para ter sido erradicadas há muito tempo. Metade da população do Brasil passa miséria. E esse é o mundo que nós vivemos, esse sistema. E é interessante que em 1 João, capítulo 5, versículo 19, esse mundo que jaz do maligno, a palavra que aparece ali é o cosmos, jaz do maligno, no grego koiné, cosmos, jaz do maligno. Esse cosmos é a estrutura, no contexto que ele está querendo dizer, é a estrutura pós-queda do homem. Nós aprendemos a sobreviver, e essa estrutura política, seja ela qual for o regimento que rege ela, sempre vai ser do maligno. Porque o que rege essa estrutura é vaidade, é orgulho, são os interesses e etc. Não é mais a perfeição. E quando eu vejo isso, portanto, eu paro de ser um pouco ingênuo e tentar lutar, como dizia Thomas Hobbes, pela terra perfeita, que é a utopia. Eu consigo ser até um pouco nietzscheano, vamos dizer assim, bem niilista, e dizer que eu não me espero nada desse mundo. Este mundo já não me agrada mais, porque eu sei que ele é corrompido na sua natureza. Eu sei que ele é vaidoso. Eu sei que ele vai apoiar pelas costas todo mundo. Eu sei que esse sistema favorece psicopatas, sociopatas, políticos aí corruptos que não se interessam com as pessoas. Eu sei, porque isso não me escandaliza, porque eu já consegui encontrar essa revelação, não em livros filosóficos ou sociológicos, não que eu não tenha que ler livros de filosofia, como tem minha biblioteca, inclusive, aqui, filosófica, não que eu não tenha que ter livros sociológicos, Max Weber, Karl Marx, né? E etc., tantos outros que têm outros seus viés, eu leio. Mas isso não me encanta mais. Seja esse sistema capitalista, seja esse sistema socialista, comunista, como disse qualquer outro sistema, ele não me encanta porque eu não vejo mais esperança em ideologia política. Eu não vejo mais esperança em um outsider político. Isso não me encanta mais porque eu sei muito bem, como está dito lá em Gênesis, que a estrutura pecaminosa foi montada. E o que o homem tentar fazer de lá para cá vai dar errado. Pode ter certeza, não vai dar certo. Né? Por mais que possa parecer brilhante aos olhos, nunca deu certo e nunca dará certo. Porque essa estrutura jaz do maligno, esse cosmos é influenciado pelo maligno. E aí, em João capítulo 18, versículo 36, em um diálogo, Jesus responde a Pilatos, e ele fala que este mundo, esse meu reino não é deste mundo. Ou seja, este reino não é deste cosmos. Jesus está falando ali que o reino que ele veio atribuir àqueles que escolhem ele como seu Senhor e aquele como seu Salvador, não é deste mundo. Este mundo não é o mundo que vai ter o reino de Deus, o sistema, porque o sistema criado é o sistema corrompido pós-queda do homem. Este reino de Deus que ele vem atribuir, como ele mesmo diz, que não é deste mundo, não é deste cosmos, né? Que o próprio Jesus diz isso em João 18, 36, este reino que ele vem atribuir é um reino diferenciado. Essa foi a grande confusão, na verdade, que os judeus tiveram para entender isso. Porque os judeus queriam uma revolução sociológica. Eles queriam alguém que fosse destruir o sistema romano, tirar os imperadores romanos, colocar uma estrutura israelita com os princípios divinos através da espada, uma revolução sociológica, de guerra. Mas Cristo deixa bem claro que o meu reino não é deste mundo. O meu reino é outro mundo. É espiritual. Quando eu percebo que o reino de Deus é espiritual, eu já não me encanto mais, então, com abordagens filosóficas, sociológicas. Como eu disse, posso estudar elas, mas elas não me dão mais crivo para ver este mundo. Não me enche mais de sentido. Apenas são complementos de estudos intelectuais, mas não são mais sentidos para a minha existência. Porque Jesus aponta isso para a gente. O reino dele não é deste mundo. E a nossa grande promessa, dentro da filosofia, da teologia bíblica cristã, a nossa grande promessa é herdar este reino de Deus.
Bom, e aí, quando em João 3:6, capítulo 3, versículo 3 ao 6, em um diálogo com Nicodemos, fariseu importante da época, Jesus responde para ele que para você conhecer este reino, para você ter este reino, agora sobre a sua vida, para você, portanto, ter essa filosofia de vida, você precisa fazer um fenômeno que nenhuma outra filosofia sociológica e etc. tem, que é nascer de novo. Você pode ler livro de Karl Marx, você pode ler livro de Thomas More, Max Weber, você pode ler livros de Adam Smith, pai do capitalismo, considerado entre aspas pai do capitalismo, mas nenhuma dessas abordagens, seja ela comunista e etc., ou capitalista, vai fazer com que você nasça de novo. Então é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. É preciso que você não olhe mais com olhar sociológico, porque a minha revolução não é social. A minha revolução é intrapessoal, é na alma. A minha revolução não é mais sociológica. A minha revolução é pessoal. Esse é o grande ensinamento de Jesus para Nicodemos. É preciso nascer de novo para que agora eu possa olhar para este mundo com outro olhar. Não é um olhar mais social, agora é um olhar espiritual. E aí em João, capítulo 17, versículo 9, nós temos ali a ideia de que aqueles que entregam, que conhecem este Cristo, agora este Cristo reina neles. E aí em João, também, capítulo 15, versículo 18 a 19, aqueles que vivem este Cristo, que entenderam este Cristo, estes vão ser evidentemente ímpares desse mundo. Ou seja, desse aion, a palavra em grego que aparece em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é cosmos, é aion. Como disse, os alemães dizem sistema, a palavra Zeitgeist. O Zeitgeist é o sistema. Portanto, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o aion, não se moldeis ao padrão deste mundo, é o aion, o mundo ali é o aion, é o sistema deste mundo que é o sistema caído, como eu disse. Que é um sistema sempre vai ser meritocrata. Portanto, voltando a João capítulo 15, versículo 18 a 19, este mundo vos odeia. Vos odeia porque você agora não tem mais uma abordagem socialista, comunista, capitalista, nazista, feudalista e etc. Não. Agora a minha bandeira não é mais uma bandeira política. A minha bandeira não é mais uma bandeira sociológica. A minha bandeira não é mais isso, porque agora eu vivo o reino que não é deste mundo. É o reino espiritual. Portanto, eu não me preocupo mais com a justiça social, porque eu vivo a justiça em mim. E eu sei que este mundo nunca vai ser justo. Infelizmente, eu vou ser justo dentro da mudança de comportamento, porque quando o reino de Deus habita em você, a palavra que aparece em Efésios é peripatel, e o peripatel é comportamento. Então aquele que vive a palavra de Deus, ele tem uma mudança de comportamento, ele não coaduna mais com o pecado, com esse sistema maligno, ele não quer mais levar vantagem nesse sistema. Então esse comportamento, o peripatel, essa mudança de comportamento, que é uma mudança de comportamento no espírito, faz com que eu, então, tenha um estilo de vida mais humano, um estilo de vida mais digno, um estilo de vida mais honesto. Não é porque eu levanto a bandeira da justiça, não é porque eu sou justo, não é porque eu concordo com a filosofia partidária X ou eu acredito em um outsider político que ele vai resolver o problema do país. Não, não é isso. É simplesmente porque agora o Espírito Santo que habita em mim e naquele que entrega a vida em Cristo faz com que eu tenha um peripatel diferenciado, uma mudança, um comportamento diferenciado. E como eu disse, em Romanos 12, versículo 2, o aion, não se amoldeis aos padrões deste mundo, é não ter mais convicções filosóficas que vai fazer com que eu enxergue o mundo por essa abordagem, seja ela sociológica, seja qual for. Ou seja, agora o que molda a minha vida é entregar a vida a este Deus, viver a essa fé, essa crença espiritual, que é o reino de Deus, que faz com que eu perceba que todo esse sistema corrompido é tudo um engodo, uma grande enganação, e acreditar que esse sistema algum dia, por evolução do homem, e vai conseguir chegar à perfeição, é uma grande utopia, como diria Thomas More, filósofo importante. Ou seja, para herdar esse reino de Deus, temos um processo aqui também importante de se dizer. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, nós temos ali a ideia de que aqueles
que vivem pelo Espírito, ou seja, que vivem pelo reino de Deus, que têm essa intimidade com Deus, aqueles que vivem pelo Espírito são os huios, a palavra filhos ali, esses são chamados filhos de Deus, esses filhos que vivem pelo Espírito, a palavra filhos ali no grego original, koiné, é huios. Huios são filhos maduros. Para o grego antigo, esse contexto, huios é um filho maduro, é um filho que vive um mundo a partir do crivo da espiritualidade. Eu percebo que esse mundo é corrompido, que esse mundo é influenciado pelo mal. Eu percebo que as pessoas estão vazias. Eu percebo que as pessoas correm atrás do vento, passam a vida inteira trabalhando e buscando dinheiro e perdem o principal sentido da sua vida. Na verdade, as pessoas enchem a sua vida com um sentido efêmero, um sentido tóxico, sentido passageiro, e inclusive esse sentido que é o que alimenta cada vez mais o instinto pecaminoso ou parasital do homem. E ainda em capítulo 8, versículo 16 de Romanos, nós temos uma palavra que aparece ali, que é a palavra teknon. A palavra teknon é a palavra que em grego que são filhos também, mas são filhos bebês. Portanto, nós temos dois tipos de filhos, huios, dentro da teologia bíblica cristã, e os teknon. O teknon, se por ora o huios é o filho maduro, o teknon são os filhos bebês, é a conotação de criança. Ou seja, se você quer mais viver o reino de Deus, e se encher menos de filosofias, se encher menos de abordagem sociológica para ser um militante social, achando que a justiça vai acontecer nesse mundo porque você levanta uma bandeira, é porque acredito que, segundo a Bíblia, nós estamos ainda vivendo uma fé bem xoxa, uma fé infantilizada, que é o teknon. Somos bebês da fé. Mas o chamado, aqui a ideia, é para que nós possamos amadurecer espiritualmente. Amadurecer com a relação com Deus, em conhecimento, em relação, em intimidade, através da oração, através da meditação, da palavra de Deus. E aí você consegue chegar a um filho huios, que é o filho maduro, que começa a olhar para este mundo não com o olhar sociológico, mas com o olhar espiritual. E começa a perceber que por detrás de tudo existe uma influência. E essa influência começa no Jardim do Éden, que é a influência pecaminosa. Ou seja, finalizando e respondendo bem diretamente à pergunta do nobre amigo que acompanha o canal, eu não acredito que nenhuma abordagem sociológica, filosófica se assemelhe ao Evangelho. Porque a preocupação de Jesus Cristo não é, em momento algum, nos ensinar a ser militantes sociais. Jesus não nos instiga a procurar justiça nesse mundo. Como ele mesmo diz, o reino dele não é deste mundo, é de outro mundo. O que Jesus vem promover, através dos evangelhos, ficar bem claro, é uma revolução pessoal. É a implantação do reino nele, na minha e na sua vida. Aqueles que creem nele. Portanto, nenhuma abordagem social, filosófica, etc., se assemelha ao evangelho. Porque todas elas tentam olhar para o mundo através de uma resolução de problemas, evolução social, para que o homem possa ter uma harmonia. O evangelho não tem esse papel. O evangelho que tem o papel mais difícil da história da humanidade até hoje, que é promover a revolução da vida de um indivíduo só. Eu, você e etc. A revolução que o evangelho promove, que Cristo nos ensina, não é a revolução sociológica, não é a revolução social, a revolução da nossa alma. Se outrora o pecado, se outrora o maligno dominava, eu era escravo do pecado, agora na cruz do Calvário, eu tenho acesso direto a esse reino e, portanto, eu posso entregar minha vida a ele. E, portanto, eu posso ter uma revolução social. Agora não é mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, como diz Paulo. E, portanto, não vivo mais por ideologias sociais, mas vivo agora pela influência do Espírito Santo, porque a minha vida, como o próprio Paulo disse, não é minha. A minha vida, os meus sonhos, os meus planos, as minhas metas, os meus objetivos não são mais meus, porque eu morri na cruz do Calvário. Agora é Cristo que vive em mim, e a minha missão não é mais minha. Se minha missão outrora era o egoísmo, poder, ganância, dinheiro, riqueza, status social, agora a minha missão é só uma. É a Missio Dei. É a missão de Deus. Se Deus me mandar, eu vou. Se Deus mandar parar, eu paro. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus mandar me calar, eu me calo. Se Deus curar, eu estou curado. Se Deus não me curar, eu não estou curado. Se Deus fazer aquilo que eu pedi, Ele fez. Se Ele não fizer, Ele não fez. E nada disso
independente das consequências, dos resultados, dos pedidos, das minhas preces, das minhas orações, das minhas necessidades, nada disso mais pode influenciar na minha relação com Ele. Porque isso é o filho ruios, é o filho maduro. Se relaciona com esse Deus por quem Ele é e não por que Ele pode promover a você, mas porque Ele já fez por você na cruz do Calvário, a revolução que nenhum filósofo, sociólogo pode fazer, que é a revolução da minha e da sua alma. Nenhuma abordagem chega perto disso. Nenhuma abordagem tem o poder de transformar nossa vida. Só o Evangelho, só o Espírito Santo, só Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a minha resposta. Até a próxima.